Glória a Deus, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, sua graça é indescritível e seu amor incomensurável. Vamos nos alimentar do pão da proposição, o pão da presença, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 25. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 25. Os diz assim a poderosa palavra de Deus. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os seus servos, os servos de Isaque, cavaram ali um poço. Vamos orar a Deus. Pai, vamos nos expor a tua palavra agora. Precisamos que a tua unção continue nas nossas vidas. A tua palavra diz que nós temos a unção do Santo, e essa unção nos ensina todas as coisas. Que essa unção venha sobre a vida do pregador nesta hora, e sobre a vida daqueles que vão ouvir, para que nós possamos ser habilitados pelo Teu Espírito a transmitir a Tua palavra, e aqueles que estão ouvindo sejam receptivos para receber, e tenham um entendimento aberto para compreender, como disse o salmista, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que essa palavra seja como um martelo que esmiuça a penha, como fogo que queima a palha, como espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, sendo apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Que essa palavra seja como o bálsamo de Gileade, sedativo para as feridas da alma, seja alimento para o nosso espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 26 e 25, nós encontramos três palavras-chave aqui nesse texto: altar, tenda e poço. Vocês que estão aqui, repitam comigo, por favor: altar, tenda e poço. Esse é o nosso tema nesta noite: altar, tenda e poço. Semana passada nós pregamos aqui, domingo passado, um sermão expositivo com base exatamente no capítulo 26 de Gênesis, mostrando nosso tema foi semeando em terra seca. E nós mostramos aqui a dificuldade de Isaque, a crise enfrentada por ele, as promessas de Deus, e concluímos tocando superficialmente nessas três palavras: altar, tenda e poço. Porque na vida de Isaque nunca faltou um altar, na vida de Isaque nunca faltou uma tenda, na vida de Isaque nunca faltou um poço. Esses três elementos são elementos espirituais que não podem faltar na vida de nenhum de nós. Altar fala de adoração, tenda fala de família consolidada, habitação, poço fala de provisão de Deus. O altar se levanta, a tenda se arma ou se monta, e o poço se cava. Nós começamos adorando, colocamos o altar em primeiro lugar, que fala de adoração. Começamos adorando, sendo um adorador. Depois nós montamos a nossa tenda, a família é consolidada como resultado da
adoração. E aí um poço estará aberto, cavado ao nosso lado. Sempre a provisão de Deus não faltará. O altar é individual, a tenda é coletiva e o poço é comunitário. Segure essas três expressões aí que nós vamos trabalhar com elas. Mas vamos começar com o altar. A palavra altar na Bíblia, a palavra hebraica para altar é misbear, que quer dizer lugar do sacrifício elevado. Note que esses elementos estão sequenciados, eles não estão aqui por acaso. É primeiro o altar. O problema de muita gente é que ele coloca a tenda antes de colocar o altar. E às vezes coloca o poço antes de colocar o altar. Ele não prioriza a sequência certa na sua vida espiritual. E aí ele inverte os valores. O altar tem que vir primeiro. E depois o poço? Não, depois a tenda. Para depois o poço. O que é isso, pastor? Vida de adoração, família estruturada, vida secular provida. Então vamos trabalhar aqui, vamos começar falando sobre o altar. O altar sempre foi importante na vida dos homens de Deus. Todos os homens de Deus, os heróis da Bíblia, você vai encontrar junto da tenda deles um altar levantado. Primeiro deles, Abel. Abel, o caçula da família. Caim foi o primogênito, Abel o caçula da família. E Abel aprende com seus próprios pais que a adoração fala exatamente de sacrifício no altar. Fala de sacrifício no altar. Então preste atenção. Eu vejo Abel no curral de ovelhas dele, e ele vê aquele cordeiro lanzudo, bem gordo, e ele pega aquele cordeiro pesado, e ele vai, e alguém diz: vai para onde, Abel? Não, vou levar, foi para o culto. O que você vai fazer no culto, Abel? Eu vou adorar a Deus, eu sou um adorador. E o que é isso? É o primeiro, o primogênito do rebanho, o mais gordo e o mais pesado. E Abel coloca o cordeiro no altar, depois de sacrificá-lo, altar organizado, cordeiro sacrificado, o fogo de Deus desce e Deus recebe a adoração de Abel. Então nós vamos descobrir três coisas significativas na adoração de Abel, no altar de Abel, que deve estar na nossa vida de adoração, no nosso altar também. Primeiro, a Bíblia diz que Abel trouxe o primogênito. Então a primeira palavra é preeminência. Escute, Deus só ocupará lugar na sua vida se for o primeiro. Se ele for o segundo, ele não vai ocupar o lugar. Se ele for o terceiro, se ele for o último, aí que ele não vai. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ter preeminência. Quem é que tem o primeiro lugar na sua vida? Com quem você está dividindo o seu coração? Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e odiar e amar ao outro. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência e de todas as tuas forças. O primeiro tem que ser Cristo. Se Cristo não for o primeiro, você tem um ídolo no seu coração. A Bíblia diz que Abel trouxe o primogênito. Então as primeiras horas do dia não deve ser no Facebook nem no WhatsApp. As primeiras horas do dia não deve ser ouvindo a última notícia das manchetes. As primeiras horas do dia tem que ser de joelho na presença dele e com a palavra aberta, porque é primogênito, cordeiro, primícia. A Bíblia diz que ele trouxe as primícias, o primeiro, o primogênito. Outra coisa que eu vejo na adoração de Abel aqui, no altar dele, é nobreza. Nobreza, eu imagino que Abel quase que não consegue andar direito. E alguém: Abel, eu corpo, eu tenho que pegar o mais pesado aqui, 60 quilos aqui, ó, quase 80 quilos, em cima do altar. Tem gente, irmãos, que a adoração dele é magra, raquítica, sem expressividade, sem preço.
Até na hora da oferta, ele procura a oferta mais magra. Ele mete a mão no bolso, que ele é um idólatra, né? A Bíblia diz que o avarento é idólatra. Aí ele tira um bolo de dinheiro desse tamanho e vai passando as notas de 100, tudo bem novinha. Depois que ele passa de 100, ele vai passando de 50. Passam as 50 notas de 50. Aí depois ele passa as notas de 20 todas. Depois ele passa as notas de 10 reais todas. Passa as notas de 5. Aí quando chega as notas de 2, ele procura mais velha, mais amassada, mais suja. Aí coloca ali, pensando que Deus precisa de esmola. Aí você diz, aí você está aí fora, aí por trás, dizendo, pastor, o senhor está pregando dinheiro, Deus quer dinheiro. Deus não quer dinheiro, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele quer saber onde é que está o teu coração. Você que não é cristão evangélico, não se sinta comprometido com essa palavra. Mas eu vejo alguns que se dizem cristãos e são avarentos. E a avareza, a Bíblia diz que é idolatria. Quem tem dificuldade de ser ofertante ou dizimista, tem um ídolo no seu coração, chamado dinheiro. Por isso que eu conheci alguém que pegava o dinheiro, só faltava beijar, dizendo meu dinheirinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No altar de Abel, era o primogênito, e a Bíblia diz a gordura, a nobreza. A nossa adoração tem que ser adoração de peso. Tem que ser uma adoração significativa, excelente, uma adoração gorda. Porque isso demonstra aonde está o nosso coração. Em terceiro lugar, no altar de Abel, a terceira palavra que se destaca é oferta. Primogênito, primícia, gordura, e o texto diz oferta, porque isso fala de voluntariedade. Escute, se no altar de Abel nós temos preeminência, ele entrega o primeiro. Se nós temos nobreza, ele entrega o cordeiro mais gordo. Se nós temos oferta quer dizer voluntariedade, porque Deus não aceita nada obrigado. Deus não impõe nada a ninguém. A Bíblia não impõe, o ensinamento não é impositivo. Não é você fazer, a Bíblia diz, Deus ama quem dá com espontaneidade, com alegria. Então a verdadeira adoração, ela tem que ter preeminência, nobreza, e ela tem que ser voluntária. Oferta voluntária. Dá de todo o coração e sorrindo. Deus ama quem dá com alegria. Então na vida de Abel, nós encontramos um altar que fala dessas três coisas. Mas agora, Abel morre e a história continua. Nós temos aí Noé. Noé entrou na arca, o dilúvio veio, 40 dias e 40 noites chovendo, termina o dilúvio, mais um tempo para a água baixar. Moisés passou quase mais de 6 meses na arca, e Moisés está descendo, e Noé está descendo da arca. E a primeira coisa que Noé faz quando ele desce da arca, alguém olha e diz, Noé está fazendo o que aí com essas pedras? O que é que está juntando isso aqui, essas árvores, essas pedras, essa madeira? Não, estou construindo um altar. E a Bíblia diz que Noé construiu um altar. Mas a Bíblia diz que Noé colocou no altar todo tipo de animal puro, limpo. No altar de Noé nós encontramos pureza. A verdadeira adoração é aquela que é pura. É por isso que a Bíblia diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem chegará no nível de adoração elevada? Quem sobe ao monte para levantar um altar de adoração? A Bíblia diz aquele que é limpo de mão e puro de coração. A verdadeira adoração, ela tem que ser em santidade. Noé, coloca qualquer animal, coloca um coelho aí, coloca um porco para ser sacrificado. Não, eu não posso. Por quê? Porque Deus só aceita adoração genuína, pura, santa, incontaminada. Como tem sido a sua adoração? Eu sei que nós estamos impossibilitados, estamos terminando essa fase de não estarmos no santuário. Mas quantas pessoas que vêm para o santuário
E Paulo diz que quer que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, mãos limpas, sem ira nem contenda. Quantas pessoas estão no santuário, muitas vezes levantando as mãos, e levantam as mãos em adoração e o coração está impuro. Mas o profeta Malaquias viu o povo de Israel trazendo adoração maculada. Eles traziam o pão do Pentecoste para oferecer diante do sacerdote. E o profeta via que eles traziam um pão burulento, manchado, um pão contaminado, imundo. E o profeta lá no capítulo de Malaquias, Deus usando o profeta diz: vocês estão me oferecendo uma adoração contaminada, um pão imundo. Quando é que alguém oferece pão imundo a Deus? Quando está na igreja, levantando as mãos, louvando, mas está presa a pornografia. Quando está na igreja batendo palmas e saltando, mas está em fornicação ou em adultério. Pão imundo. E o profeta está pregando, profetizando, e ele vê, quando vem aquele indivíduo trazendo um novilho cego. E Deus diz: vocês me oferecem novilho cego. O que é um novilho cego, pastor? Cego é quem não vê não tem percepção das coisas que estão ao seu redor na questão de visão. Novilho cego é uma adoração sem consciência. O indivíduo está adorando, mas ele não sabe nem o que está fazendo ali. É como o camarada que estava pregando, e aí não tinha mais inspiração para pregar, mas não sabia o que fazer para terminar de pregar. Então ele ficou engalhado, ele nem terminava e nem continuava, porque ele não tinha o que pregar e não sabia o que fazer para parar. E ele disse: irmãos, eu estou sentindo uma alegria tão grande aqui, meus irmãos, uma alegria tão grande que eu vou dizer um negócio aqui para a igreja. Eu saldo a igreja de novo com a paz do Senhor. Aí disse: não sei nem porque eu estou saudando. Ele não sabia o que estava fazendo. Tem pessoas que vêm para o culto e não sabem, não tem consciência da adoração, irmãos. É uma oferta de um novilho cego. Paulo disse que o verdadeiro culto, ele é lógicos. A palavra grega ali para racional é lógicos, que é uma atitude de adoração consciente diante de Deus. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É espiritual a adoração, mas é verdadeira porque é com consciência. Há pessoas que vêm para o culto e parece que estão em qualquer lugar, menos no culto de adoração, louvando a Deus. Então, pureza, Deus exige pureza. O profeta também diz que tinha gente que vinha trazendo oferta manca, vem trazendo aquele cordeiro com a perna manca, que é isso, pessoas que vêm. O pai tem que levar arrastado para o culto, para a igreja. Marido que a mulher tem que forçar, ele vem arrastado, é uma adoração forçada. Pureza na adoração. No altar de Noé, nós encontramos animais limpos. Pureza. Homens de altar. Nós encontramos Abraão. Abraão está saindo de Ur dos Caldeus, da terra da idolatria. E lá vai Abraão. E alguém pergunta: quando você vai, Abraão? Não sei. Você é doido? Não. O que é? Deus falou comigo. E que foi isso que eu disse: vai para a terra que eu te mostrarei. E onde é a terra? Não sei. Cada dia é um passo de fé. E a Bíblia diz que Abraão vai, lá vai, sai de Ur dos Caldeus, lá vai Abraão em direção à terra prometida. Quando ele chega em Berseba, ele diz: vou parar aqui. Ele chega em Berseba. E a Bíblia diz: ao ocidente de Berseba estava Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Ao oriente de Berseba estava Ai. Ai quer dizer montanha de lixo. Então veja, ele está entre a casa de Deus e a montanha de lixo. O que é que ele faz? A Bíblia diz: levantou Abraão um altar. O altar de Abraão fala de delimitação. O que é que vai fazer você se afastar da montanha do lixo e viver plantado na casa de Deus? É o altar de adoração. É o altar da cruz. A cruz é um altar onde a nossa adoração faz a divisória entre a montanha de lixo, o mundo, e a casa de Deus, Betel. Estamos, graças a Deus, estamos nos últimos dias dessa pandemia, em nome de Jesus. Eu acredito assim, estou profetizando, se não for. Nós vamos voltar a nos congregar. Mas eu vou dizer que não vai ter aqui, mas quantas sequelas ficaram na vida de muita gente por esses 4 meses,
praticamente 4 meses sem a gente se reunir congregacionalmente. E muita gente desanimou, esfriou na fé, entrou, mergulhou na pornografia, ficou gelado. Sabe por quê? Porque na verdade ele não tinha um altar que delimitava, que era o bloqueio para a montanha do lixo, e ensinava que ele tem que estar na casa de Deus. Mas quem tem altar, quem é adorador na pandemia, fora na pandemia, adora na frente das redes sociais, nas lives, e adora quando a igreja está congregada, e não se afasta da casa de Deus, porque ele tem um altar que bloqueia a sua trajetória até aí, a montanha do lixo, e ele sabe que a Betel é o melhor lugar, é a casa de Deus. Então, se no altar de Abel nós encontramos preeminência, nós encontramos nobreza, e nós encontramos voluntariedade na oferta, se no altar de Noé nós encontramos pureza, no altar de Abraão nós encontramos delimitação. É uma vida de adoração centrada na cruz que vai fazer você estar na casa de Deus e não na montanha do lixo. Nós temos também um homem de altar, Moisés. Moisés foi um homem de altar. O altar de Moisés fala de quê? O altar de Moisés fala de redenção. Eu vejo Moisés pela manhã cedo preparando um cordeiro, e alguém perguntando: para que isso, Moisés? Mandamento de Deus. Esse cordeiro de 1 ano, inocente, que ainda não acasalou, sem mancha, que tem as mesmas características do cordeiro da Páscoa, vai ser colocado aqui, representando a adoração de todo Israel. Não é porque, Moisés? Porque esse cordeiro da tarde representa a redenção. No altar de Moisés, quando o cordeiro da tarde é oferecido, era um cordeiro à tarde e outro de manhã. Quando o cordeiro da tarde é oferecido, eu vejo a dramatização da cruz. De tarde, o Cristo crucificado, o Cordeiro de Deus, que foi pendurado na cruz e morreu, deu brado de estar consumado em uma tarde, antes que caísse o sol, que chegasse às 18 horas. Antes do grande dia da preparação, do grande Shabat, ele é crucificado. Moisés está ali, Moisés está... O cordeiro da tarde, todo Israel ia dormir com a imagem de que um cordeiro foi sacrificado. A cruz tem que ser o centro do evangelho. A essência do evangelho é a cruz. A essência da cruz é o sacrifício. A essência do sacrifício é a redenção. A essência da redenção é a graça. A essência da graça é o amor. E a essência do amor é Deus. Tudo gira em torno da cruz. E de manhã, outro cordeiro oferecido, porque o cordeiro que morreu à tarde ressuscitou pela manhã. Na manhã do domingo, ele ressuscitou dentre os mortos. No altar de Moisés, a redenção é dramatizada na cruz e na ressurreição. E essa era a imagem impressionante que fazia com que todo Israel vivesse centrado na visão da redenção. E o texto é muito claro. O texto diz que aqueles cordeiros tinham que ser oferecidos primeiro com flor de farinha amassada, trigo triturado e jogado em cima do altar do holocausto daquele cordeiro. Porque é por causa da cruz que nós temos a palavra de Deus, o nosso alimento, a flor de farinha amassada. Naquele altar tem que se jogar 1 litro de azeite. Veja, flor de farinha amassada, pão misturado com azeite. É por causa da cruz que nós temos a unção do Espírito Santo, o azeite de Deus na nossa vida, que faz com que a palavra não seja uma palavra seca, não seja um pão borulento, mas seja um pão azeitado. E naquele altar, Moisés tinha que derramar também 1 litro de vinho. E é por causa da cruz que nós temos a alegria do Espírito Santo. E Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mais enchei-vos do Espírito Santo. Se no altar de Abel nós temos
preeminência, nobreza e voluntariedade. Se no altar de Noé nós temos pureza, se no altar de Moisés nós temos redenção, de Abraão nós temos delimitação, no altar de Isaac, pastor. E agora nós vamos para o versículo 25. Diz a Bíblia: levantou ali um altar. Isaac levantou um altar. Então preste bem atenção. A palavra-chave aqui é que levantou. Levantar um altar exige determinação. E outra coisa, foi Isaac que levantou, não foi o servo de Isaac. Para cavar o poço foram os servos. Para levantar o altar foi o próprio Isaac. Porque a adoração verdadeira, antes de ser congregacional, ela tem que ser coletiva. Eu não sou um adorador só quando a igreja está cheia. O verdadeiro adorador, ele adora no seu quarto, ele adora dirigindo o carro, ele adora quando está no trabalho, ele adora quando está na faculdade. Ele não está adorador, ele é adorador. A adoração para ele é um estilo de vida. Onde ele estiver, ele está levantando o altar de adoração. Agora, determinação, queridos, porque ter vida devocional é levantar um altar. E levantar o altar exige determinação. No caso de Isaac, levantar um altar ali significava talvez afrontar alguns povos que têm altares de deuses pagãos, e ele está levantando um altar sem nenhuma imagem. E alguém vai perguntar: que altar é esse? Esse é o altar ao Deus de meu pai Abraão, o Deus que fez os céus e a terra. Então ter vida devocional exige disciplina. Ler a Bíblia todo dia não é fácil, tem que ter disciplina, porque vai aparecer tanta coisa. Orar antes de tudo também não é fácil. Quando você resolve ter uma vida disciplinada, determinada, de ter altar levantado de adoração, quando você entra no quarto, seu colega que fazia 200 anos que não vinha lhe visitar, é naquela hora que ele vai vir. O menino parece que chora mais alto, o cachorro late mais alto também. Daqui a pouco a panela de pressão explode, acontece tudo para tirar você do local da adoração. Eu estou dizendo por experiência própria, eu já lutei muito para ter uma vida disciplinada, devocional disciplinada. Eu sei que não é fácil, mas quando você é determinado, você tem que dizer: não, se eu não começar o dia assim, eu não vou produzir para Deus os frutos que Ele quer que eu produza. Então, em primeiro lugar, determinação. Está aqui, foi Isaac que levantou, porque Isaac recebeu um legado de Abraão. Abraão certamente recebeu um legado, ouviu falar da história de Noé, mesmo ele estando maculado na terra idólatra de Ur dos Caldeus, mas ele teve uma revelação de Deus. Ele teve um encontro com Melquisedeque, tal. Quem sabe Melquisedeque ensinou a Abraão a verdadeira adoração. Noé já ouviu falar de Abel. Então é um legado. A adoração tem que ser um legado passado de pai para filho, tanto físico, biológico como espiritual. O líder que tem altar terá discípulos que terá altar também. Determinação. E foi ele que levantou. Isso quer dizer individualidade. Cada adorador tem que ser um adorador individualmente, independente de que se ele esteja cercado ou não por pessoas que não são adoradores. Eu não quero saber se meu esposo ou minha esposa não é levantador de altar. Eu não quero saber se meu pai ou minha mãe não levanta altares. Eu não quero saber se toda a minha família não quer saber de altar. A minha experiência é individual. Primeira palavra aqui é altar. Então o altar vem em primeiro lugar. Porque o altar é o que vai determinar o êxito espiritual nas demais áreas da nossa vida. A segunda palavra-chave aqui é tenda. Veja, a Bíblia diz: levantou um altar, tendo invocado o nome do Senhor, o nome de Yahvé. Aquele altar era consagrado a Yahvé, o Deus de Abraão. E ele invocou o nome de Yahvé. Qual é o nome de Yahvé, pastor?
O nome de Yahvé é o nome eterno, o nome impronunciável. O nome que está... Nós temos só hoje as 4 letras, o tetragrama, Yud-Re, Vav-Re. E quando Moisés chegou e Deus apareceu a ele, disse: vai lá, Moisés, tira o povo de Israel do Egito. E Moisés disse: mas Senhor, não sei falar, aquela conversa toda. Vai lá e tira o povo do Egito, rapaz, não estou mandando. Aí Moisés disse: mas Deus, e quando eu chegar lá e perguntarem qual é o teu nome, qual é o nome do Deus que te apareceu, eu vou dizer o quê? E Deus disse: diga que eu sou o que sou. Isso quer dizer, eu sou o que você precisar que eu seja na situação em que você estiver vivendo. Se você está triste, eu sou a tua alegria. Se você está fraco, eu sou a tua força. Se você está desesperado, eu sou a tua esperança. Se você está doente, eu sou a tua cura. Se você está perdido, eu sou a tua salvação. Se você está em trevas, eu sou a tua luz. Se você está sem rumo, eu sou o caminho. Se você está no engano, eu sou a verdade. Se você está angustiado, eu sou o alívio. Eu sou o que sou, Moisés. Agora, eu sou, quer dizer o eterno. Aquele que não está no limite do tempo. Porque é o seguinte, o tempo se divide em 3 períodos, 3 fases: passado, presente e futuro. Passado, aquilo que já passou; presente, que estamos vivendo; futuro, que virá. Deus está no tempo da eternidade. Eu sou, quer dizer, o eterno. O que quer dizer isso, pastor? Deus não está nem no passado, Deus não está nem no presente, Deus não está no futuro. Onde é que Deus está? Na eternidade, está fora do tempo. Então Deus está aqui. Ali é passado, aqui é presente e ali é futuro. Deus está fora do tempo cronometrado pelo homem. Ele está no tempo da eternidade. E na eternidade ele se move no passado como se o passado fosse presente. Na eternidade o presente para ele é sempre eterno, sempre existe. E na eternidade ele já está no futuro. É por isso que ele conhece tudo na sua presciência. Eu sou, quer dizer o eterno, aquele que entra no teu passado e muda o teu passado como se ele nunca existisse. Aquele que entra no teu futuro e traz o teu futuro para o teu presente. Aquele que está com você todos os dias do ano, todos os meses, todas as semanas, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Quem tem altar sabe invocar o nome do Senhor. Porque só invoca o nome dele de verdade quem é adorador. Porque a Bíblia diz que aquele que se desvia de ouvir a lei, aquele que não é adorador de acordo com a palavra, a Bíblia diz que até a oração dele é abominável. Então veja, primeiro, Isaac levanta um altar. Segundo, ele arma a sua tenda. Veja que a palavra para tenda agora é armou a sua tenda. Se Isaac era um homem de altar, Isaac é um homem de tenda. Eu tenho muitos homens aqui que eu vou falar para vocês de tenda, não vou poder me explorar todos eles, então vou explorar alguns. Mas Isaac era um homem de tenda porque o pai dele, Abraão, era um homem de tenda também. Notem que o texto que eu falei de Abraão diz que ele armou a sua tenda e levantou um altar entre aí e Betel, entre a montanha do lixo, o mundo e a casa de Deus. Quando eu tenho um altar, e junto do meu altar tenho a tenda, a minha família será propensa a não ir para a montanha do lixo, mas ficar em Betel, na casa de Deus. Mas a tenda de Abraão fala de se mover na dimensão de Deus, na 4ª dimensão, na dimensão sobrenatural. Porque quando Deus vai dar a visão da descendência de Abraão a ele, capítulo 15 de Gênesis, ele está dentro da tenda, ele está muito bem acomodado, porque era uma noite fria, talvez, lá naquele deserto onde ele está. Eu parece que vejo Abraão dormindo e Deus: Abraão! E ele acorda: sim, Deus, quero falar contigo. Pode falar, Deus. Não, vem aqui para fora, eu quero te mostrar uma coisa. Oh, Deus, mas aqui está tão... Esse cobertor aqui de pele de carneiro que Sara fez para mim, está tão gostoso aqui, está tão frio. Fala aqui mesmo, Deus. E a Bíblia diz que Deus entrou na tenda de Abraão, e a Bíblia diz que Deus conduziu Abraão para fora da tenda.
Deus precisou conduzir, porque na tenda Abraão está vivendo o mundo dele, o limite da visão dele, a dimensão humana dele. Dentro da tenda ele jamais veria o que Deus tem para ele. E a Bíblia diz que quando Deus conduziu, disse: Abraão, olha para o céu. E ele olhou e disse: o que é que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo muitas estrelas. Quantas estrelas? Ele começou: 1, 2, 3, 200, 500, ele: não posso contar mais. E Deus disse: assim será a sua descendência. Cada estrela dessa é como se fosse um filho seu. Sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. Mas foque na dimensão da eternidade. Entre na quarta dimensão, Abraão. Saia da dimensão humana. Qual é o teu homem de tenda, pastor, que o senhor encontra? Antes de eu voltar para Isaac, eu encontro um homem chamado Ló, que não é exemplo, porque na tenda de Ló nós encontramos o apartar-se do propósito. Quando Abraão chegou para Ló e disse: Ló, já que está tendo briga mesmo aqui entre os teus pastores e o meu, você quer tomar essa decisão, eu lhe respeito, escolha para onde você quer ir. E a Bíblia diz que, como Ló era alguém guiado pelos olhos, diz que Ló olhou e viu toda a campina ali, perto da cidade de Sodoma e Gomorra, que era verde, toda a campina. E a Bíblia diz: eu vou para ali. E Abraão aceitou: pode ir. Mas a Bíblia diz que ele armava a sua tenda hoje aqui. No outro dia a tenda dele estava ali. E a Bíblia diz que ele foi armando a sua tenda, foi armando a sua tenda, foi armando a sua tenda, até chegar nas cidades de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que a cidade de Sodoma e de Gomorra, os homens eram grandes pecadores diante de Deus. Então tem gente que, no afã de ficar rico, de lucrar acima de tudo, compromete a sua família. Ele vai se afastando cada vez mais dos princípios da fé do pai Abraão, e vai armando a tenda, até entrar em Sodoma. E foi lá em Sodoma onde a família de Abraão foi desgraçada. De Abraão não, de Ló foi desgraçada. E vocês conhecem a história de Ló. Então, Ló não é exemplo de homem de tenda, porque ele apartou-se do propósito. Mas eu vejo Moisés. E aí, na tenda de Moisés, eu aprendo duas grandes lições, né? Moisés foi lá, venceu o faraó na guerra espiritual, deixou a família guardada com seu sogro Jetro, e agora Moisés vem como libertador agora do povo de Israel, e daqui a pouco ele olha: quem é aqueles camelos que vem ali? É o seu sogro Jetro, meu senhor Moisés. Moshe Ravino, senhor Moisés. E lá vem Jetro em cima dos camelos, juntamente com os filhos. E Moisés fez algumas coisas que eu não tenho tempo para falar delas, mas uma das coisas que Moisés fez, ele disse que Moisés pegou, disse: meu sogro, venha para cá, não pode, o sol está muito quente aqui, entre para a minha tenda. E a Bíblia diz que lá dentro da tenda, Moisés contou os segredos da vitória dele contra Faraó a Jetro. Então, com Moisés eu aprendo duas coisas: hospitalidade e privacidade. São duas coisas diferentes. Hospitalidade: Moisés foi hospitalheiro com o seu sogro. Tem muitas tendas. Depois: meu sogro, o senhor não vai dormir aqui na minha tenda não, fica lá em outra tenda, eu vou armar uma tenda para o senhor. Não, mas Moisés foi hospitaleiro. E a Bíblia diz que nós devemos seguir a hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber, hospedaram anjos. Hospitalidade tem que ser uma virtude de qualquer cristão. A pessoa chega na sua casa, manda entrar, é um suco de goiaba, se não tiver um bolinho, uma bolachinha, creme crack, um cafezinho, hospitalheiro. Abraão hospedou anjos, sem saber que era um anjo por causa da hospitalidade dele. Ló hospedou 2 anjos que tiraram ele lá de Sodoma antes da destruição por causa da hospitalidade. Tem pessoas que alguém vai visitar, ele chovendo, ele deixa lá de fora na chuva, de tão hospitaleiro que ele é. A hospitalidade ele vê de cada um de nós. Agora, privacidade é outra coisa, meu querido. Hospitalidade, Moisés foi hospitaleiro com Jetro, mas mais do que hospitaleiro, Moisés permitiu que Jetro entrasse na privacidade dele, porque era sogro. Então, cuidado com a sua privacidade. Não abra a sua casa para todo mundo ver tudo, porque tem gente que é antiético, que se você der um pé, você der uma mão, ele vai querer o pé, daqui a pouco vai querer tudo. Tem gente que pela primeira vez vai na sua casa,
entra na sua casa, vai lá na geladeira, vai abre as panelas para ver o que é, sem ética, mal educado. Então cuidado, a sua privacidade tem que ser para pessoas de confiança, que você pode sofrer uma grande decepção se você não guardar a sua privacidade. Na tenda de Moisés eu vejo hospitalidade, eu vejo privacidade. Hospitalidade com todos, privacidade só com aqueles que depois não vão expor a sua vida. Porque tem gente que se infiltra na sua casa para procurar um defeito seu, como se ele fosse perfeito, e depois expor. Homem de tenda, Moisés. E agora, vindo para o nosso personagem dessa noite, Isaac. Note, então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Família consolidada, tenda montada, bem armada. Que tenda montada fala de duas coisas. Primeiro, de organização. Você não vai para uma tenda que é uma parte aqui fixada, a outra caindo. Uma tenda que você vai acampar, por exemplo. Você está no acampamento, daqui a pouco você está numa tenda toda mal fixada, vem qualquer ventinho, derruba a tenda com tudo. Chovendo, você se molha. Não. Organização. E o que mais, pastor? Coletividade. Se o altar é individual, a tenda fala da família, então tem que haver, a família tem que ser organizada. O que é uma família organizada? É quando o camarada, na minha casa eu tenho um lema, tem até lá uma plaquinha lá, fez uma boquinha, lava uma loucinha. O cara comeu, lava o prato, meu amigo, organização. Terminou de dormir, arruma a cama. Cada um na sua função, porque quem não quer trabalhar não coma. Foi Paulo que disse isso. Ah, não quero fazer nada, então não tem café da manhã não, também. Paulo quem disse. Tem muito ladrão aí, ladrão do suor do pai. A mãe lava, deixa tudo lavadinho, o cara chega, traz os colegas lá, suja tudo, deixa uma bagunça. E não paga um centavo para ser da família, graças a Deus, né? Que tem pai. Mas tem que ter organização na família. Agora, para haver organização, tem que haver coletividade, porque é muito difícil a pessoa montar uma tenda sozinho. Tem que ser pelo menos 2 ou 3. Pega aqui, bate aqui, bate, puxa aí, estica a corda para cá, menino, puxa, estica para lá, vai caindo aqui, segura aqui. Então, a família é consolidada quando cada um faz seu papel. Parece que eu estou vendo Isaac. Jacó, ajuda aqui, Jacó, segura. Esaú, puxa desse lado que eu vou puxar aqui, vamos montar a tenda. Chega, Rebeca, ajuda aqui também. Todo mundo. Tenda consolidada quer dizer cada um fazendo o seu papel. O marido amando a mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de se sacrificar com ela. Quando na tenda tem um homem frouxo, que não assume posição na família, que é um meninão, essa família vai ficar desorganizada. Outro dia alguém disse: pastor, depois o senhor faça uma visita lá ao meu marido, converse com ele, ore por ele, porque o homem de dia é brabo demais, ninguém pode chegar, o homem muito é brabo. Agora de noite, se um rato mexer lá das telhas, diz: fulano, vai lá ver o que é aquilo. Posição de homem, o defensor do lar, o provedor do lar, o cabeça espiritual, tendo organizado. E a mulher, como eu disse semana passada, tem algumas amadas irmãs, casadas, que parecem um cangaceiro de saia. Se o marido disser: fulano, fizesse o café, vai fazer café você, rapaz? Eu quero fazer café para ninguém. Quando é que a tenda está consolidada? Quando a mulher, a Bíblia diz que Sara chamava Abraão de senhor. Meu senhor Abraão, evidentemente na frente do povo, né? Porque em casa é intimidade, mas respeitava. Mulher quando se submete ao marido, porque o marido ama ela ao ponto de morrer por ela, se for preciso, de entregar a vida por ela. Então ela não tem dificuldade de se submeter, de amar, e ela é sábia. É a mulher sábia que edifica a sua casa, não é a tola que destrói com as próprias mãos. Tenda fundamental, armada, a mulher assumindo a posição dela, né? Como videira frutífera, como a Bíblia diz, né? Tenda armada, filho obedecendo o pai, honrando o pai, né?
não sendo rebelde, sendo responsável. Que a Bíblia diz que o filho tolo é a amargura do pai, é como doença. Mas o filho sábio alegra o coração do pai. Então Isaac era um homem de tenda. E a Bíblia diz que ele aqui armou a sua tenda. E para encerrar agora, o último ponto, que eu já falei de altar, falei de tenda, e agora eu vou falar de poço. Os servos de Isaac abriram ali um poço. Deixa eu falar sobre alguns personagens na Bíblia, rapidamente aqui, que tiveram experiência com poço. Eu vou falar de 2 ocasiões só. Agar está vagando no deserto, triste, está com o menininho Ismael, filho de Abraão, mas foi despedida agora, está com o menininho Ismael vagando no deserto. Ela senta, está com odre de água, alguns pães. Passa algum tempo, o odre de água seca, os pães acabam. Ela não tem água para beber no deserto, nem para dar água ao menino, nem tem pão para comer. Qual é a esperança? A provisão humana acabou. Quando o pão de Abraão e o odre de água que Abraão deu acaba, qual é a esperança? Tem gente que se desespera. Quando acabar a provisão humana, desespera. Porque o poço na vida de Agar fala de providência divina. Se o poço para Isaac é provisão, para Agar o poço tem que ser providência divina, porque ela está no deserto, no meio do deserto. E agora Agar pega o menino, olha, veja aí os passos que você tem que dar quando a crise chegar. Estamos aí ainda vivendo uma crise. O Brasil está enfrentando a crise ainda, o mundo está enfrentando. Nós vamos sair dessa crise, nós vamos nos erguer, nós vamos ser uma nação economicamente poderosa, nós vamos viver o maior avivamento que o mundo já viu. Estou aqui profetizando, eu não serei profeta do caos. Da boca desse pastor aqui não vai sair uma palavra negativa com relação a essa nação. Eu não fui chamado para liberar palavras de maldição, eu fui chamado para abençoar. Mas pastor, o senhor não é realista? Sou. Eu creio no sobrenatural de Deus, a minha realidade é celestial. E ela está no deserto. Olha, veja os passos. E a Bíblia diz, primeiro, ela colocou o menino embaixo de um arbusto. Quando a crise chegar, pega o menino, pega o problema e coloca ele embaixo da sombra do Onipotente. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O sol era causticante, bota o menino debaixo de uma sombra, coloca o teu problema debaixo da sombra do Onipotente. E a Bíblia diz que ela se afastou do menino. Na crise, você algumas vezes tem que colocar debaixo da sombra do Onipotente e se afastar um pouco do problema. Não deixa a crise destruir você, acabar com você. Se afaste um pouco. A Bíblia diz que ela se afastou, sentou-se ali em cima da pedra e começou a chorar. Ela estava apelando a Deus. Então na crise, coloca o teu problema debaixo da sombra do Onipotente, se afaste do problema e chore na presença do Eterno. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, do problema dela. E disse, Agar, levanta-te, pega o menino, levanta o menino perante mim. E a Bíblia diz que Agar pegou o menino e levantou diante de Deus. Pega o teu problema, levanta, olha o passo, olha os passos, coloca ele debaixo da sombra do Onipotente, se afasta fisicamente para ir chorar na presença de Deus, depois pega e entrega, levanta diante de Deus. E quando a Bíblia diz que quando Agar fez isso, que ela olhou de lado, a Bíblia diz, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela não vai mais desidratar no calor daquele deserto, porque ela viu, o poço é a provisão de Deus. Agora, a Bíblia não diz que Deus criou um poço. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar para ela ver o poço, porque na hora da crise, a gente se concentra no problema, no menino que está chorando, na crise, no desespero, a gente fica focado no pão de Abraão e no odre de água que acabou, e a gente não vê que Deus já plantou ali do nosso lado um poço de águas vivas. A provisão dele nunca acabou, só que a provisão dele não está somente no natural, está no sobrenatural. Então abre os teus olhos e vê o poço que o próprio Deus cavou aí para você se alimentar dele, para você beber dele. Amém?
Poço. Fala de refrigério em meio ao deserto. Vou contar esse exemplo aqui de poço para ir para Isaac terminar a mensagem. O povo de Israel está caminhando no deserto. Moisés, o grande líder, sol causticante, Deus provendo tudo, mas Deus não é obrigado a repetir o mesmo milagre. Tem gente que acha que Deus vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Deus é dinâmico. Então, às vezes ele faz a rocha verter água, mas às vezes ele não faz a rocha verter água. Às vezes ele faz a água amarga se tornar doce. Joga lá o lenho, a água se torna doce. Às vezes ele faz o maná, o pão dos anjos cair do céu. Mas às vezes ele não vai fazer maná, ele vai mandar codornizes para o deserto, codornas. Então o povo está com sede no deserto. E o povo, Moisés, e agora? Aí Deus não foi, dessa vez Deus não fez a pedra verter água novamente. Deus disse: Moisés, está vendo aquele poço ali? Tô, Deus. Beer é o nome daquele poço, que quer dizer fonte que brota. Vai lá naquele poço, todo mundo vai ter água aí para beber, para tomar banho, para tudo. A crise aqui é hídrica, então vamos resolver esse problema. E lá vai todo mundo com os baldes, meninas, crianças, mulheres, todo mundo. E quando chega lá, o poço está seco. Aí Deus diz: Moisés diz: mas Deus, o poço está seco, como é que vai acontecer? Não, bota o povo para ficar rodeando o poço, batendo pandeiro, batendo palma, os outros, aí moça dançando, todo mundo cantando: brota ao poço, brota ao poço, brota ao poço. E a Bíblia diz que o povo começou ao redor do poço: brota ao poço, brota, e cantando. E a Bíblia diz que daqui a pouco as águas começaram a surgir do poço. Então eu quero te dizer uma coisa: o louvor, a adoração do povo de Deus faz rebentar e brota água em meio ao deserto, meu irmão. Se você está na crise, no deserto, está faltando água, não tem poço, não tem provisão, é hora de você cantar, e cantar profeticamente, olhar para o poço e dizer: brota poço, surge água, vem água, brota poço, que o milagre vai acontecer. Mas, voltando para Isaac, altar, tenda e poço. Veja, a Bíblia diz agora que foram os servos de Isaac que cavaram um poço. Então, para cavar um poço, tem que ter, em primeiro lugar, esforço. Tem gente que acha que Deus vai mandar o maná cair do céu todo o tempo. Irmão, o maná cair do céu é enquanto você não entra na terra prometida. Maná cai do céu porque no deserto não tem como plantar. No deserto não tem como fazer empreendimento nenhum. Entrou na terra prometida, aí Deus disse: agora vocês plantam, trabalham a terra e colhem. Vocês agora empreendam. Então exige esforço. E a Bíblia diz aqui que foram servos de Isaac, porque aqui é comunitário. O poço não é para uma pessoa só. Lembra lá do poço da mulher samaritana? Todo mundo ia tirar água lá. Lembra daquele exemplo de Jacó, quando ele conheceu Raquel, que diz que os pastores e as ovelhas se juntavam junto ao poço para todo mundo remover a pedra. Então cavar poço não é trabalho só de pastor não, porque o pastor não é super-homem. Nós estamos saindo da pandemia em nome de Jesus, vamos retornar gradativamente aos cultos, e o trabalho da igreja continua, porque nós estivemos nesse período orando, nós estivemos nesse período fazendo essas lives, né? Compartilhando, mas agora o trabalho vai ser mais intenso. Nós vamos trabalhar para recuperar o tempo que perdeu, porque tem que ser, para cavar poço tem que ser algo comunitário. Nunca vi alguém sozinho cavar um poço. Não tem condições. E na época lá não tem aquelas máquinas de perfurar, como perfura aí o poço artesiano. E eles tinham que fazer pela fé, porque não sabia se ia brotar água ou não. Então, cavar poço exige esforço e coletividade, comunidade. É um ajudando ao outro. E nós vamos observar algumas coisas interessantes aqui. Nesse poço que os servos de Isaac cavaram, eles cavaram porque eles tinham experiência.
E por que eles adquiriram experiência em cavar poço? Porque Isaac os levou a ser cavadores de poço. Lembre-se que na semana passada nós pregamos que Isaac semeou em terra seca. Mas não era obrigado Deus fazer chover direto agora não. Ou fazer nascer, que nem fez chover. Fazer nascer. Eles tinham que ser estrategistas. Isaac foi estrategista. Não chove, vamos cavar poço, buscar água no lençóis freáticos, lá embaixo. No subsolo. E aí, veja a experiência dos servos de Isaac ao cavar poço. Primeiro, no versículo 15 vai dizer que eles tinham que desentulhar os poços, porque já tinha alguns poços que Abraão tinha cavado, mas estavam entulhados. Então muitas vezes as águas só vão fluir na tua vida, você vai encontrar a bênção, a água, a provisão, quando você começar a desentulhar aquilo que está aí dentro, desentirar os entulhos que os filisteus colocaram, chamado de incredulidade, negativismo. Eu estava ouvindo um pastor dizer que ele estava, no começo da pandemia, ele estava pregando e começando a dizer algumas palavras positivas, e ele foi xingado lá, nos comentários lá do YouTube lá, porque ele estava falando positivamente. Então tem gente que está cheio de negatividade, cheio de complexo, cheio de interiorizando tudo quanto é pessimismo. É hora de nós desentulharmos os poços que os filisteus entulharam. Segundo, pastor, reabrir os poços antigos. Veja no versículo 18: tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Poços antigos. Voltar aos marcos, irmãos. O evangelho é novidade? O evangelho é resgate? Resgatar o quê? Criar alguma coisa nova, um novo tipo de evangelho? Não. Resgatar as verdades eternas que ao longo da história foram esquecidas. Abrir os poços que Abraão e os servos de Abraão cavaram, quer dizer, voltar às bases da nossa fé. Onde é que estão as bases da fé, pastor? Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, palavra de Deus, ensinamento bíblico, Torá. A Bíblia lá, a palavra lá, doutrina, é didaquê no grego, que do hebraico é Torá, ensinamento, lançar conhecimento, as bases apostólicas, os ensinos nos quais a igreja, o cristianismo verdadeiro está fundamentado. Isso é cavar os poços que Abraão tinha cavado com seus servos anteriormente, voltar às bases da doutrina dos apóstolos, partir do pão, que é a ceia do Senhor, comunhão, koinonia, comunhão da igreja, o envolvimento, o estar congregado, ajudar um ao outro. Essa história de desigrejado não existe, nunca existiu. Leia a história da Bíblia, quando Deus começa a exigir adoração desde a época de Abraão, era a comunidade de adoradores, lá no deserto era o povo como comunidade adorando, havia o tabernáculo, o lugar físico onde Deus construiu para ser um ponto de referência de adoração. Depois, quando o tabernáculo acaba, Deus levanta o tabernáculo de Davi, quando termina o de Moisés. Depois o templo, no exílio, as sinagogas, o povo sempre se congregou. Então não existe essa história de desigrejado, que eu sou crente em casa, nunca existiu isso. A igreja tem que estar em unidade. Então, o texto diz aqui, fala sobre reabrir, então, partir do pão. Outra base aí, além da comunhão, oração, voltar a ser um povo de oração. Doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e oração. Essas são as bases que nós precisamos voltar a elas. Retomar aquilo que foi feito pelos nossos pais espirituais. Segundo, pastor, o texto, o versículo 19 diz: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam ali um poço de águas vivas. Resgataram o que foi perdido, mas adequar-se ao mover atual, que é um mover restaurador também. Porque, como eu falei aqui a semana passada, a história da igreja é cíclica. Os moveres vão estar repetindo, queridos. É por isso que Deus levantou a reforma protestante. Qual é o propósito da reforma? Trazer a igreja de volta para Jerusalém, entender que o justo vive pela fé. Mas 100 anos depois, a reforma tinha se
se tornado engessada, o luteranismo tinha se tornado morto. Aí Deus teve que levantar um homem chamado Jacob Spene, que começou a pregar sobre os desejos piedosos, e aí deu origem a um movimento chamado os pietistas, que estavam resgatando a vida na teologia, o amor verdadeiro por Deus, uma vida fervorosa. Mas não para aí. Depois você vai ver que dos pietistas sai um homem chamado Nicholas von Zinzendorf, que cria um movimento que dá origem ao movimento dos moravianos. Deus usou, que está fazendo o que? Resgatando a visão missionária da igreja. Foram os moravianos que espalharam a visão missionária, porque a igreja tinha perdido a visão missionária. Os moravianos se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. Foram eles que criaram um turno de 24 horas de oração, que durou 100 anos. Homens e mulheres orando durante 24 horas, que durou 100 anos. Mas não parou aí. Depois Deus vai levantar John Wesley, com o ensino do metodismo, né? O ensino de uma nova experiência poderosa de santificação. E não para John Wesley, depois Deus levanta o movimento pentecostal, Charles Parham, William J. Seymour, que trouxeram de volta as verdades da atualidade dos dons do Espírito, do orar em língua, do batismo no Espírito Santo. Poços de águas vivas. Nós precisamos encontrar esses poços. E terminando, queridos, na história de Isaac, nós encontramos que cavar poços é perseverar no propósito. Veja aí, verso 22. Portanto, dali cavou ainda outro poço, e como por ele não contenderam, chamou o seu nome Reobote, e diz: porque agora nos deu lugar o Senhor, prosperaremos na terra. O que é isso? Isaac cavava um poço aqui, os filisteus vinham brigar pelo poço, entulhava, né? Dizia: esse poço é nosso. Isaac não ia questionar, saía, cavava outro poço aqui, daqui a pouco eles vinham brigar pelo poço, entulhava: não, esse poço aqui é nosso, tudo bem. Isaac, a Bíblia diz que Isaac foi até chegar a um local onde eles desistiram. Perseverar é matar o inimigo, vencer o inimigo pelo cansaço. Você empreende algo, ele atrapalha, você vai para outro território, empreende outro, ele atrapalha, você não desiste, porque cavar poço dá trabalho, né? Diz que uma vez um pastor estava pregando e perguntou: o que é perseverança? E alguém se levantou e disse: perseverança é persistir até o fim. Ou disse: perseverança é não desistir nunca. Aí levantou-se um velho pastor camponês, disse: perseverança não é nada disso aí, perseverança é cavar um poço até dar na água. E você vai, enquanto está na areia, mas quando chega na pedra, no calcário, eu quero ver se você é perseverante. Então, o poço na vida de Isaac falava exatamente em perseverar no propósito. A vitória é daquele que persiste, insiste e nunca desiste. Altar, tenda e poço. Altar, seja um homem ou uma mulher de adoração. Tenda, por causa de uma vida de estilo de adoração, tua família será consolidada. Poço, Deus vai aglomerar pessoas ao seu redor com a visão de que nós vamos nos esforçar para ver o avivamento, a provisão de Deus em todos os aspectos, brotando como águas vivas de um poço na nossa vida. Vamos ficar de pé. O Ministério de Louvor pode estar aqui. O altar nós levantamos, a tenda nós armamos e o poço nós cavamos. Determinação, organização e provisão. Eles vão cantar agora. Depois do louvor estarei orando por você e declarando que na sua vida não vai faltar um altar, não vai faltar uma tenda consolidada, bem armada, não vai faltar um poço, a provisão de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim,
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus. Se você está em casa e você foi tocado por essa palavra e você diz: pastor, eu quero que o altar de Deus seja levantado da minha vida. E o altar fala da cruz. Foi na cruz onde Jesus morreu para perdoar os seus pecados. E você diz: pastor, eu concordo que eu sou um pecador, uma pecadora, preciso que meus pecados sejam perdoados. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então coloca a mão no teu coração agora. E vou pedir a Rogério para orar aí comigo. E repita comigo essa oração dizendo assim: Pai Celestial, Pai Celestial, eu ouvi a tua palavra. eu ouvi a tua palavra. Tua palavra é a Tua verdade. palavra é a verdade. Nesta hora Nesta hora, eu abro o meu eu coração. abro meu coração. Convido Jesus Convido Jesus para ser o meu Senhor, para ser o meu Senhor, para ser o meu Salvador. para ser o meu Salvador. Eu reconheço Eu reconheço que no altar que no altar da cruz do Calvário, da cruz do Calvário, Cristo Jesus Cristo Jesus deu a vida por mim. deu a vida por E eu mim. agora Eu adoro. entrego a minha vida a Ele Entrego a minha vida a Ele e declaro e declaro que a partir de hoje que a partir de hoje a minha vida a minha vida está derramada está derramada no altar no altar da cruz do da Calvário. cruz do Calvário. Faz de mim Faz de mim um adorador um adorador que te adora que te adora em espírito em espírito e em e verdade. em verdade. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e me purifica e me purifica com o sangue de Jesus. com o sangue de Jesus. Eu recebo, Eu recebo aceito e aceito e reconheço e reconheço que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu e Senhor o meu Salvador. e o meu Salvador. Se você fez essa oração pela primeira vez, você é aqui da cidade e você realmente entregou tua vida a Jesus, procure alguém da igreja, comunique a sua decisão, marque essa data e muito em breve você estará aqui conosco, crescendo na palavra e sendo instruído a continuar vivendo a vida cristã. Quero avisar os queridos que essa semana ainda eu vou estar dizendo a vocês o dia que nós vamos estar retornando aos cultos congregacionais, né? Tudo dentro dos protocolos da Secretaria de Saúde, higienização, a limitação de pessoas. Eu vou estar dando todas as informações para vocês pelos grupos da igreja. Quero orar por você que participou conosco desse momento de mensagem, de oração, você que está precisando de uma provisão de Deus, você que está precisando de uma cura. Ore conosco agora, enquanto vocês podem cantar, tocar suavemente, nós vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra.
seja Obrigado por esse culto, exaltado. por aqueles que foram tocados pela mensagem, aqueles que estão em casa agora. Eu declaro o teu altar de adoração levantado na vida de cada um. Declaro as famílias, as tendas fixadas, consolidadas, organizadas, fundamentadas em Ti. Declaro que há um poço aberto, uma provisão, um fluir das águas do Teu Espírito na vida daqueles que estão recebendo, ouvindo essa oração agora, Pai. Eu declaro agora cura, Pai. Em nome de Jesus, toca os corpos que estão enfermos e traga saúde nessa hora. Eu aplico o sangue vertido das costas feridas de Jesus, declarando saúde sobre esses corpos, em nome de Jesus. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Ora bacantarabaxia barabaxá, ora barabarraxa, ele cantarabarabaxoia barabacatarabaná. Oh Senhor, obrigado. Fomos libertos na cruz. E a fé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, te abençoe e te guarde. E a fé faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. E a fé sobre ti levante o seu rosto, te dê shalom, bênção, paz e prosperidade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amém. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.